aulas e também não atrapalhar aqueles alunos que vão fazer a segunda chamada. E aí a gente, obviamente, tem gente que já, espero, vai começar a fazer hoje, não no sábado de manhã, para entregar meio-dia. Boa noite, Leidinha. Boa noite, Vânia. Então, eu espero que as pessoas estejam começando a fazer a prova já, né? Então, para a gente não avançar muito, mas também para não ficar prejudicado no andar da nossa disciplina, era um momento que a gente que estava previsto já. Não sei se vocês viram no plano de ensino, a gente teria o Cine Debate, depois uma aula introdutória falando sobre o Cine Debate, relacionando com algumas questões sobre a teoria da ação, para a gente poder depois passar para elementos da ação, sujeitos, enfim, tudo que decorre. Tá bom, gente? E aí, assim, me digam depois se vocês já pegaram o livro do Fred Didier, que é um livro igual a esse aqui. Inclusive, acho que tem a mesma capa. De processual civil, é o volume 1, tá? Eu mandei esse livro em PDF, tá no e-mail de vocês, tá no WhatsApp, tá também no Drive que eu criei da TGP, tá bom? Esse livro foi a base para fazer essa aula de hoje. Não me lembro qual capítulo. E aí eu queria que vocês realmente lessem esse capítulo para fixar essa aula de hoje e já servir como introdução da próxima aula, porque a gente vai até uma parte desse capítulo para não avançar muito. E aí vocês, quando lerem esse capítulo, que ele é bem curtinho, vocês já vão estar bem prontos para a próxima aula. Validades. Tá aqui, é o capítulo 6. Tá aí, Rosana. Eu tinha até visto. Acho que a versão é diferente, que o meu começa no 319. Mas é isso. Capítulo 6, Teoria da Ação. Ele é bem curtinho, capítulo. Aí depois a gente vai passar para pressupostos processuais e aí por diante. Tá bom? Obviamente, o DJ vai bem mais a fundo, porque ele já está. Aqui é um curso de Direito Processual Civil, não é de Teoria Geral do Processo. Só que, pois é, o Robson, a Ada, ela é boa também, mas assim, às vezes ela filosofa muito. Como a gente está indo um pouco mais para a prática, eu resolvi escolher abordar pelo Fred Didier, porque ele tem uma abordagem um pouco mais didática nessa parte, né? A gente sabe que a Ada Pellegrini vai ficar filosofando e tal, começa a colocar um monte de conceito, aquela loucura. Flávio, curso de Direito Processual Civil. O autor é Fred Didier. Não sei se dá para ver. Também não sei se está espelhado aí, talvez esteja espelhado, não dê para ler nada. Fred Didier. Curso de Direito Processual Civil é o volume 1, tá bom? Esse que tem a capinha vermelha. Vocês vão gostar da linguagem dele, é bem didático. É bem mais didático, Rosana. A Ada é muita loucura, né? Mas ela é boa, bichinha. Já mandei, o Robson. Tá no e-mail, tá no WhatsApp e tá no Drive da turma, tá bom? Em TGP. Eu mandei hoje várias vezes, inclusive o Drive lá, ontem, hoje, a semana toda. Pra galera que entrou esses dias no grupo. Matheus, cheguei por agora. Como serão as provas? Matheus, você vai fazer a segunda chamada, presumo, né? Mensagem da segunda chamada. Vou copiar. Aqui. E para quem tá perguntando coisas agora, porque provavelmente não está no grupo do WhatsApp. E aí segue o link do grupo do WhatsApp, que é essencial para acompanhar essas questões. Eu também não gosto do grupo do WhatsApp, mas dada a pandemia é necessário. Ledinho, eu mandei o link agora aí do WhatsApp, esse último aí, ó, chat.whatsapp, tá bom? Só entrar e dá para acompanhar lá, eu mando os links, PDFs, notícias, informes, tudo lá. Eu só limitei só para os representantes falarem, porque de início ficou muita bagunça, ficou muita gente falando, depois as mensagens iam ficar perdidas, as pessoas não iam saber onde é que estava. Sim, Matheus. Enfim, as
provas, avaliações da segunda chamada, da segunda etapa, elas vão ser semanais, a partir da semana que vem. Então, por isso a gente vai alinhar, e em teoria da Constituição ainda estou ajustando o plano de ensino para ficar conforme essas avaliações, ou seja, eu vou ter que adaptar meu plano de ensino ao plano de ensino da faculdade de outros professores, porque assim foi decidido e eu tenho que obedecer. Mas, Igor, é a Eu. Rosana. Que Oi, Rosana. horário vai ser essa avaliação da faculdade? Eu não tenho essa informação, Rosana. Eu só sei que ela vai ficar disponível 24 horas para vocês e vocês têm que enviar depois, antes desse prazo, né? Eu presumo assim, o que está separado, o que mandaram para mim está separado por semana, ou seja, começa da segunda até sexta-feira que vem. Presumo que fique ou na sexta-feira ou no final de semana disponível para vocês. Vocês enviam, o sistema já corrige, vocês já recebem a nota, entendeu? Então, essa informação que eu tenho. A sexta-feira, ou amanhã, depois de amanhã, né? Vai ter uma reunião, talvez eu Professor, participe, e aí eu informo vocês. Oi, Marisa. Marisa? a correção vai ser mecânica, então? É. São questões A objetivas correção nesse vai ser primeiro momento. mecânica? Isso. São questões objetivas nesse primeiro momento. Isso não é bom, né? Eu não gosto, né? Eu gosto de dar trabalho pra vocês, cara, escrevendo aí. Eu gosto de ler vocês também. Não, eu acho que assim não é uma forma muito boa de se ter aprendizado nem se fazer avaliações, é minha opinião. Né? Eu também não gosto de avaliação de múltipla escolha, não, mas enfim. Parece que vai ter questão discursiva também, redação, não sei o quê. Mas coisas que eu só vou saber sexta-feira, tá bom? Bem, aproveitando que acho que a turma basicamente toda chegou, vai dar certinho pro nosso início da aula. O profeta Isaías foi o último aí. A gente pode iniciar já com as bênçãos do profeta Isaías. Amém. Boa noite, meu querido. Boa noite a todos. Estou aqui, chegando. Tá certo. Ô Wagner, ainda não, tá? Eu não sei se eu vou mandar ele já logo após a aula, porque eu quero fazer nesse mesmo slide toda a aula, então ela ainda não está completa, né? Eu acho que eu mando só semana que vem para vocês. Bem, vocês lembram do que a gente discutiu lá no Cine Debate sobre o que era aquela loucura do processo com Kafka e com o Joseph K. Eita, não sei se eu neguei, ou se eu aceitei o Lucas. Eu acho que eu neguei o Lucas sem querer. O Lucas pediu pra entrar. Se alguém puder avisar, acho que é Lucas Mateus, Lucas Monteiro. Puder avisar ele, eu acho que eu recusei sem querer. Pra ele pedir de novo. Hoje o conteúdo da segunda avaliação começa a partir de hoje. É, isso mesmo, Wagner, a partir de hoje. Obrigado, Diego. Recusei sem querer. E diz respeito justamente claro, meio que o filme, né, o debate resumiu o que a gente viu sobre princípios processuais, né, sobre garantias processuais e também direitos fundamentais, pensando no que a gente já viu em teoria da Constituição, mas em teoria da ação, a gente vai ver alguns elementos que são extremamente necessários para que um processo, uma ação, uma demanda, uma lide, ela possa ser válida, para que ela se efetive, né? A gente viu lá que, por exemplo, o Kafka, o Joseph K., ele estava sendo investigado, ele foi caluniado, ninguém sabia o que ele tinha feito, eles estavam investigando para saber se talvez ele teria cometido algum crime. Depois ele foi condenado sem saber quem estava perseguindo ele judicialmente, né? Ou seja, quem era o autor da ação, se era realmente o Estado ou quem que era, porque aquele tribunal ali nem parecia ser um tribunal de fato, e nem de direito. Ele não sabia
qual era o objeto da lide, o objeto da demanda. Ele não sabia por que ele estava sendo processado e por que ele viria a ser condenado depois, né? Ele não tinha os fatos que decorreram, ou seja, que na verdade, que precederam aquela denúncia contra ele. Ele não sabia nada do que estava acontecendo. Ele só sabia que tinha um processo, que ele estava sendo investigado e no final ele foi condenado a uma pena que ele nem sabe se era justa, né? A gente não sabe, porque a gente não sabe qual era o crime que ele cometeu e se ele cometeu, qual era a pena para esse crime? Será se era realmente a morte, era morrer como um cachorro, como ele falou? Bem, a gente não sabe. Então, em teoria da ação, obviamente a gente dá um enfoque muito cível, justamente por conta do Fred Didier, mas a gente pode fazer essas interseções com o direito penal em alguns momentos. Bem isso, Robson. Então vamos lá. O que é a ação? A gente sempre fala ação. Eu tenho uma ação rolando. Eu tenho uma ação aqui. Tem um processo. O que é uma ação? O que é um processo? O que acontece dentro do judiciário com aquele monte de papel quando a gente dá entrada ou quando dão entrada e a gente é réu, né? O que seria, portanto, o direito de ação? O direito de ação, ele se relaciona a um princípio que eu vou esperar vocês citarem esse princípio, lembrando da nossa prova, que a gente falou sobre princípios da jurisdição e princípios processuais. Aqui se encaixaria dentro dos princípios processuais, do direito processual. Do que é o direito de ação? Quem puder citar aí no chat, pode citar. É ação e exceção? Como assim? O direito de ação diz respeito a uma situação jurídica. É o quê? Eu tenho direito... Não. O direito ao princípio, do direito do devido processo legal, ele, obviamente, embasa todo o nosso... Francivaldo entrou. Todo o nosso direito processual, mas é um bem mais específico. Igor, seria a questão do direito, que é o direito garantido subjetivo, né, a todo cidadão, de direito de ingressar com a ação daquilo que a tutela jurídica pudesse, em que ele acha que possa atentar contra ele, alguém fez isso ou aquilo, e em si é a ação em si, ele fazer o processo e digamos, fazer valer os seus direitos. Sim. É bem isso. Boa noite, Francivaldo. É bem isso que tu falaste, ô Isaías, com o princípio que o César citou. É o princípio da inafastabilidade, que diz respeito a quê? É o direito do cidadão de pleitear em juízo uma demanda que ele acha justa, que ele acha que tem direito. É o direito de pleitear, de entrar em juízo, de ingressar em juízo com uma ação. Ou seja, esse direito fundamental do direito à ação diz respeito ao princípio da inafastabilidade. Vânia, é o próprio direito de pedir a tutela jurisdicional, de solicitar o Estado juiz. É isso mesmo, Vânia. É de cutucar o Estado, diz, olha, Estado, você por meio do Estado juiz, ou seja, pelo poder judiciário, exerça a jurisdição e julgue o meu caso, né? Então, é o direito fundamental de poder acessar os tribunais e exigir uma tutela jurisdicional adequada, tempestiva e efetiva. Ou seja, a tutela jurisdicional adequada seria qual? A que diz respeito ao que eu pedi e ao que, obviamente, diz respeito ao que o ordenamento jurídico me garante. Ou seja, o meu pedido tem que estar de acordo com o que as leis definem como justo e necessário para que eu seja atendido. Então, se eu peço uma indenização, eu vou pedir, se eu tenho direito a uma indenização, por exemplo, eu vou pedir só a indenização, eu não vou pedir a indenização e a prisão perpétua porque o cara me enrolou muito para pagar. Não, o ordenamento jurídico só me prevê a indenização de ressarcimento por danos morais, materiais, seja lá o que for.
Tempestiva é o que a gente não consegue fazer no Brasil, né? Vai fazer um barulhão aqui do caminhão de lixo. Tempestiva é o que a gente não consegue, obviamente, né? De dar uma resposta rápida, na maioria dos casos a gente não consegue. E efetiva, ou seja, para que a gente consiga efetivar aquele direito. Não adianta também ter uma decisão em que a gente não consegue efetivar esse direito. A gente não consegue fazer com que a jurisdição tenha seu poder de compelir as pessoas a cumprir com o que foi decidido, com a sentença, né? Lembrando lá da nossa aula de jurisdição, sem esse poder, o Estado não precisaria ter o poder judiciário, né? Ninguém ia respeitar nada mesmo, então ficaria por isso mesmo. Então, esse é o nosso direito de ação, né? O direito de ingressar em juízo, de pleitear uma prestação jurisdicional do Estado. E é importante, eu estou falando desses termos e reforçando esses termos porque é importante para a gente depois fundamentar direitinho quando a gente for escrever, né? Quando a gente for debater, esses conceitos precisam ser utilizados e precisam estar bem fixados na cabeça da gente, tá? E a ação, de fato? Um é o meu direito de entrar com a ação, e a ação já seria o ato jurídico que se diz respeito ao meu direito de ação, ou seja, é executar o meu direito fundamental de pleitear em juízo. Então, a ação seria o ato jurídico, o exercício do direito de ação ou demanda, que é o que vocês podem ver também como demanda. Princípio da inafastabilidade. Acho que era isso, né, Vânia? Então, é o exercício do direito de ação ou demanda. Porque aí a gente pode usar muitas vezes como sinônimo. Porque quando a gente demanda do judiciário, a gente demanda por algum meio. E esse meio é o quê? É uma ação. Então, a demanda, como a gente vai ver mais para frente, ela é tanto a própria ação, né, o ato de peticionar em juízo, é a minha demanda, é o que eu demando de resposta da jurisdição, é o que eu demando de resposta do Estado juiz, né? Como a gente pode usar só como ação ou como demanda. E a outra demanda é o quê? É o meu pedido, é o conteúdo dessa ação. A demanda é o conteúdo da demanda, vamos dizer assim, né? Então a demanda é o meu ato de demandar e a demanda também pode ser o meu pedido. Ou seja, lá no final, quando coloca na petiçãozinha, por isso requer, aí a citação do réu. 2, seja declarado o direito de prestar ressarcimento por danos materiais e morais no valor de tantos mil-reais. Ou seja, a demanda é tanto esse peticionar em juízo, né, seria a própria ação, quanto o conteúdo dessa ação, né? A gente pode usar tanto nesses dois sentidos aí, embora possa parecer confuso, na prática a gente usa assim corriqueiramente, vocês vão se acostumando com o tempo também, tá? A ação, portanto, seria o fato gerador do processo. Por meio dessa minha ação, ou seja, dessa minha petição, em que eu protocolo no fórum, e a partir desse protocolo, dessa ação, dessa peça jurídica, eu defino o objeto litigioso. Lembra quando a gente falou, eu não lembro mais em qual aula que foi, acho que foi na aula de competência, a gente estava comentando sobre isso, sobre a gente definir a competência, acho que foi competência mesmo, definir a competência conforme o que é pedido. Aí vocês lembram aqueles exemplos que eu falava? Que se eu faço uma peça cível, o meu pedido, ele é um pedido cível, portanto ele vai cair para o juiz cível. Acho que não tem como fazer isso, porque a minha tela ela é maior, tem umas barrinhas laterais aqui mesmo, aí não dá para ficar de outra forma, o César, infelizmente. É só quando eu transmito daqui do tablet, mas aí se eu transmitir do tablet, vocês não me veem na webcam. Aí eu optei por deixar aqui. E que eu consigo ler melhor também. Então, a ação seria o fato gerador, é o que gera
o processo, né, que a gente pode entender também como o número do processo, né, a gente protocola, no protocolo já vem lá o número do processo. Esse é o início de um procedimento que vai se desenrolar por vários atos específicos. Então, esse seria o fato gerador, a ação de protocolar, né, o nosso pedido, ele gera o processo, define o objeto litigioso, se ele é um objeto cível, se é um objeto criminal, se ele diz respeito a menores, se ele diz respeito a registros públicos, enfim, tudo isso vai ficar caracterizado dentro da nossa ação, que vai definir depois a competência do juiz, ou seja, a distribuição vai depender do objeto que a gente está demandando naquela ação. E aí também fixa os limites do exercício da jurisdição, uma coisa que a gente falou na aula de jurisdição também. A gente vai precisar do pedido da parte para definir até onde que o Estado vai poder julgar. Porque imagina, o mesmo tipo de exemplo que eu dei naquela aula, imagina que a gente pede uma indenização por danos morais. E aí o juiz vai e sentencia por danos morais e materiais. Ele extrapolou o que foi pedido. Ou seja, os limites do exercício da jurisdição, eles foram extrapolados. Então, o Estado juiz, né, usando essa nomenclatura que vocês gostam de usar, ele só vai poder atuar até onde eu pedi, até os limites do meu objeto litigioso, né, do que gerou o processo. Ultrapetita e extrapetita, ora. É isso mesmo. Mas aí é uma coisa que vocês vão ver lá na frente. Para não confundir agora, não vamos citar isso. Até porque o limite ele é bem tênue. E pode confundir mesmo. O processo irá se adequar ao que foi demandado. Então é isso, é o limite do exercício da jurisdição. Demandas cíveis vão gerar obrigações cíveis, demandas criminais vão gerar obrigações criminais, penais. Ou seja, uma é o direito é o dever, por exemplo, vocês vão ver isso lá na frente, de fazer ou não fazer alguma coisa, de dar coisa certa. E aí no criminal é o quê? Prestação de serviço comunitário, restrição de direito, né? E aí pode ser várias restrições, não sair no final de semana, restrição de liberdade, assim, não sair no final de semana seria um deles, a liberdade em si de forma completa seria outro deles. Então, as obrigações que vão decorrer, elas primeiro precisam de um fato gerador. Então, o juiz só vai poder aplicar uma sanção a partir desse pedido inicial. Deu para entender aqui? Não sei se eu estou passando muito rápido pelos conceitos. Tá ok? Gente, eu acho que eu nunca tinha visto a nossa sala, né, virtual tão cheia. Só sendo um efeito de prova mesmo, para vocês virem. Só tinha ficado, acho que, tanta gente assim logo nas primeiras aulas virtuais. Professor, Eu. boa noite. Boa noite. Eu desconsidero aí a mensagem que eu mandei pelo Gmail, que eu estava meio aperreada para entrar na aula aqui e não conseguia. Aí o senhor desconsidera. Tá. E eu queria saber, essa aula vai ficar gravada, né? Isso, está sendo gravada. E antes o senhor estava deixando ela já gravada para depois falar, né? Isso, vai ser assim na semana que vem já. Ah, tá. Tá bom, então. Tá. Beleza, Marisa, pode deixar. Então, o direito de ação, ele é uma situação jurídica, ou seja, ele é uma situação do mundo real em que se delineia por direitos que dizem respeito ao nosso direito de pleitear em juízo. É um direito composto por diversas situações jurídicas. Engloba dois tipos de direito potestativos. O que é o direito potestativo? É um direito que depende do exercício da pessoa.
Ou seja, eu determino quando que eu vou exercer esse direito. Eu não posso ser obrigado a exercer esse direito. De que forma que a gente escolhe isso pensando no exercício do direito de ação? Um deles seria o direito de provocar a atividade jurisdicional. Eu não sou obrigado a provocar o judiciário a resolver uma demanda minha, mas eu tenho uma escolha de provocar o judiciário para resolver essa demanda. Então esse é um direito potestativo. Eu escolho se eu exerço e quando eu exerço. Obviamente algumas ações vão ter um prazo aí determinado conforme a lei determina. Em geral, uns prazos de 5 anos para indenizações, enfim, e algumas vão ser mais específicas. E aí vocês vão lembrar das ações de uso capião, 5, 10 anos, rural, urbano. Esses são o tempo que eu tenho para exercer o meu direito de ação. Depois disso, ele preclui. Ou ele decai. Mas vocês vão ver isso lá na frente. Tá, então o direito de provocar a atividade jurisdicional. Desse direito decorre o direito à tutela jurisdicional. Ou seja, é a resposta do Poder Judiciário a partir... Desculpa, Robson. Eu vou tentar melhorar. É o direito de exercer, então, de receber, então, a resposta do Poder Judiciário a partir de que eu provoco. Ou seja, o judiciário não tem o direito de exercer um direito potestativo, vamos dizer assim. Ou seja, o judiciário, lembrando do princípio da inafastabilidade da jurisdição, ele não pode deixar de julgar a minha demanda. Muito embora a demora em julgar a minha demanda possa parecer uma violação a esse direito, né? E possa, inclusive, ser. Pode, inclusive, ser. Mas, então, essa resposta do Poder Judiciário é um dever, né? O meu direito é de provocar o Judiciário. E aí eu provoco quando eu quiser. E se eu quiser. Se eu não quiser, eu não preciso levar para o Judiciário minha demanda. Eu resolvo, sei lá. Se não for ameaçando a pessoa, extorquindo dinheiro, o resto tá valendo, né? Uma conversa, uma reunião, um acordo. A gente vai, da forma como a lei permite, né? Ou não proíbe, seguindo aí o princípio da legalidade, portanto, a gente vai precisar, a gente vai exercer o nosso direito de negociar sem precisar, então, provocar o judiciário. Então, ele é meu direito potestativo, sendo esse um direito meu de provocar a atividade jurisdicional. O outro direito potestativo seria o quê? O direito de escolher o procedimento. E aí, já vem algumas nuances um pouco mais específicas. Seria o quê? Por exemplo, aqui, eu tenho um direito meu líquido e certo. Quando a gente fala um direito líquido e certo, e uma autoridade coautora me nega esse direito, a gente está falando do mandado de segurança. Ou seja, essa negativa por uma autoridade de um direito que é líquido e certo, ou seja, que a Constituição me garante, que uma legislação infraconstitucional me garante, é um direito que eu tenho que ninguém pode duvidar dele, ou seja, por isso que diz que ele é líquido e certo. E aí essa autoridade coautora, por exemplo, está me negando ter acesso a uma correção de prova, a adentrar em determinado local, enfim. As situações são várias. De me matricular numa faculdade, tem muita gente que entra com mandado de segurança contra a faculdade quando tá inadimplente. E aí eu já dando ideia para vocês, né? Tá inadimplente, e aí a faculdade nega a matrícula da pessoa no próximo semestre. Aí a galera geralmente entra com mandado de segurança. E aí vai depender do como é, professor? Aí vai depender do juiz aí para julgar isso daí. Eu já vi indeferindo muitos casos. Igor, na questão tributária,
por exemplo, quando o Estado nega direitos, em função de alguém também está devendo um tributo, alguma coisa assim, tipo fazendo uma chantagemzinha, né? Sim, também. A pessoa tem direito, aí o Estado nega dizendo que precisa primeiro pagar a dívida. E aí tu pode entrar com mandado de segurança. Aí tem mandado de segurança individual, mandado de segurança coletivo, enfim. E aí, ou seja, é um direito, é um remédio constitucional que a gente tem. Ou seja, eu posso exercer esse meu direito de peticionar em juízo, sim ou não, posso. E aí depois disso eu ainda escolho se eu vou pelo procedimento comum ou se eu vou escolher entrar em um procedimento específico, ou seja, pelo mandado de segurança. Qual a diferença? Por exemplo, aqui no mandado de segurança, se eu tiver todas as provas comigo, nas minhas mãos, eu vou entrar com mandado de segurança porque eu não vai ter dilação probatória, que chama, ou seja, não vai ter perícia, não vai ter testemunha, não vai ter nada disso nesse procedimento. Ou seja, no mandado de segurança, a gente não permite outros meios de prova. As provas têm que ser pré-constituídas, que chama. A gente já tem que ter em mãos essas provas. Oi. Igor, no caso de habeas corpus também, se considera um tipo de procedimento? Sim, é um dos procedimentos. Uhum. Sim. Então, seria, por exemplo, dentre os tipos de procedimento comum, procedimento de mandado de segurança, habeas corpus, são tipos, né? São tipos de procedimento. Uhum. São tipos de procedimento. Aí essa linguagem em procedimento, a gente vai ver já no próximo slide para clarear um pouco mais sobre o que a gente está falando de procedimento. Uhum. Beleza. Robson, quando se usa exemplo, procura exemplificar outras áreas, eleitoral. Tá bem, Robson, vou tentar. Eu até esqueci onde eu estava. Sim. Robson é muito exigente, né? O Robson é exigente. Ele quer todos os exemplos possíveis, né? Eu ia até comentar uma coisa que não vou. Oi, Gleice. Comente, professor. Não, eu posso ser muito duro. Professor, eu vou lhe dar um exemplo, eu quero que o senhor me diga se tem como encaixar no direito líquido e certo. Aconteceu o fato de, agora esses dias, um rapaz vir entrar na minha casa, eu aceitei ele entrar, por ele estar falando que consulta. Queria... é consulta? Se eu achar que é consulta, não tem nada. É só um exemplo real, professor. Eu quero entender. Vai. Pode dizer. E aí esse rapaz entrou armado e eu não notei. Eita. E depois eu vim notar que ele estava armado, ele já estava sentado na minha cadeira e tal. E aí, eu poderia chamar a polícia e eu teria esse direito líquido e certo de, sei lá, ter que mandar o homem pela polícia sair da minha casa, alguma coisa assim? Então, mandado de segurança não se adequa nessa questão, porque assim, a gente precisa de uma autoridade coatora. O que é isso? A gente precisa de uma autoridade constituída por lei, por exemplo, um chefe de gabinete, um chefe de uma unidade, um juiz, eu não sei como é que chama, tipo, chefe da prisão daqui de Altamira, alguém que nega um direito a uma pessoa que já tem esse direito. Por exemplo, se esse cara entra na tua casa e tu não consegue retirá-lo de lá, tu chama, aí tu tens direito ao desforço imediato, ou seja, tu pelos teus próprios meios, né, sem usar, obviamente, sem matar, sem nada, mas usando teus próprios meios, e aí a lei é bem ampla quanto a isso, proporcionalmente vai tentar expulsar esse cara de lá. Se esse cara não sai, tu pode chamar a polícia, obviamente, porque esse cara tá invadindo o teu domicílio. Pensando no nível maior, obviamente não tão urgente assim, se alguém invade a tua casa, tu queres retirar essa pessoa de lá. E aí tu vai entrar com uma ação possessória. É o mesmo caso que se usa para, por exemplo, imóveis aqui na região, que tem bastante casos assim. Tipo, ser um cara armado. Pois é. Tu pode usar uma arma também, se tu tiveres legalmente em casa, mas obviamente não vai matar o cara porque o cara não tá te ameaçando de morte. Agora, se tu fores matar o cara por isso,
E aí já deixa até de ser desforço imediato, legítima defesa ou qualquer coisa do tipo. Não é. Só legítima defesa se o cara for te matar ou ele estiver ameaçando que vai te matar. E aí tu reage em nível proporcional para defender a tua vida. Mas aí existe esse limite, né? Se a pessoa tá lá folgadão, deitado no sofá, sem ameaçando ninguém de nada, então não existe esse risco à vida das pessoas, né? Então não teria como agredir além disso. Mas aí uns pontapés daria pra dar, né? Exercício regular do direito, não é mesmo? Não mesmo. Então, assim, dentre vários procedimentos, a gente tem alguns. Olha o 554, até para responder o Robson aqui, que é muitos exemplos. A propositura de uma ação possessória, em vez de outra, não obstará que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. Ou seja, a pessoa entrou com uma ação possessória, ou seja, propositura de uma ação possessória. A pessoa propôs, em juízo, uma ação possessória em vez de outra. Ou seja, ele poderia ter entrado com outra ação, mas ele entrou com a ação possessória. Se for possível, o juiz vai conhecer o pedido e vai outorgar a proteção legal correspondente ao que foi pedido e dentro dos pressupostos que estejam sendo provados. Ou seja, aqui o próprio Código de Processo Civil já deu duas opções. Disse, olha, ele poderia ter entrado com outra ação, mas se ele entrou com a ação possessória, vamos ver o que dá para fazer com a ação possessória. Obviamente não dá para extrapolar o procedimento, até porque a ação possessória é um procedimento especial. A gente tem um procedimento comum e um procedimento especial. Não dá para detalhar muito assim isso agora, porque é uma coisa que vocês vão ver especificamente, vão ter um semestre inteiro sobre esses procedimentos em direito processual civil. E, obviamente, vocês vão ver também em direito processual penal. Mas o que a gente precisa saber agora é sobre esse direito de escolha dentre provocar ou não atividade jurisdicional, depois de o autor ter o direito de escolher o procedimento. Ou seja, dentre eu ter direito a um mandado de segurança e entrar com uma ação para que o juiz, uma ação comum, que não é mandado de segurança, para que o juiz reconheça o meu direito, eu posso optar. O mandado de segurança é muito mais rápido? Mas se eu quiser entrar com numa ação com procedimento comum, eu posso entrar. Isso não serve para recurso. Recurso já não, porque aqui a gente está falando do direito de ação, ou seja, direito de iniciar, o direito de provocar inicialmente. Agora, não é muito mais travado, vamos dizer assim, o direito ao recurso, Rosana. Porque, por exemplo, tem a sentença. Vou falar o que deve ser feito e depois o que se faz. Tem uma sentença. Da sentença, cabe o quê? Cabe a apelação. A apelação vai para o segundo grau vai julgar, e aí pode reformar ou não a decisão do primeiro grau. Então, esse meu direito de recorrer, de escolher o procedimento no segundo grau de jurisdição, eu já não tenho. Eu tinha no primeiro grau, ou seja, eu escolhi como que eu entrava na justiça, vamos dizer assim. Agora, para recorrer, eu só tenho um caminho. Eu apelo ou não apelo. Agora, o que se faz? Tentando, ganhar prazo para fazer um recurso melhor, e 2, para ter uma resposta mais rápida e, quem sabe, reformar a decisão. A pessoa entra com embargos de declaração, que é um recurso muito mais simples, tem prazo de 5 dias, rapidinho, para sanar obscuridade, ou algo que o juiz tenha deixado de mencionar e que ele deveria ter mencionado. Por exemplo, eu pedi 2 pedidos e o juiz só decidiu sobre um pedido. O outro ele esqueceu. Aí eu tenho direito ao ED, né, que a gente chama, embargo de declaração. Mas aí tem gente que entra para ganhar prazo. Obviamente, isso daí não está dentro dos limites da boa-fé processual, mas é corriqueiro. Com relação
Oi? Com relação a essa questão do prazo, né? No caso de embargo de declaração, 5 dias, outros tipos de ação também tem prazo às vezes, mas isso aí é respeitado? Existe como? Porque a gente sabe do abarrotamento do judiciário, isso aí eles conseguem fazer no caso de Então, embargo de declaração de 5 dias, ou no caso o outro habeas corpus também tem um prazo, né? Eu acho que o mandado de segurança também, né? Então, o mandado de segurança 120 dias, enfim. Mas aí a gente está falando de 3 coisas diferentes. Esse prazo de 5 dias, por exemplo, é para a pessoa que está insatisfeita recorrer, não do juiz julgar. O prazo do juiz julgar, a gente esquece. É o prazo o prazo é para autor de entrar. recurso, é para o recurso. Para o recurso, para recorrer. Entendi. Tá, ok. Então depois já era. Mas o habeas corpus tem um prazo para ser decidido? O habeas corpus é para sanar qualquer violação da liberdade da pessoa, direitos, né? Então, mas enquanto estiver sendo violado... tem prazo? Tem um prazo de 30 dias geral para responder, mas assim... aí a gente esquece. Porque quando a gente ouve assim dizer muito da questão do habeas corpus, e a gente vê esses prazos da questão política aí que são muito, digamos, incidentes aí na nossa política, e as pessoas entram com o mandado de segurança, não, habeas corpus, meia-noite e 3 horas da manhã o juiz já decidiu favorável. É uma coisa muito rápida, né? Então, que eles estavam lá esperando. Eu estava pensando sobre isso hoje, inclusive. Porque, assim, paradas para pensar, tipo, o STF tem uma pauta que eu nem sei onde vai parar, né? Tipo, deve ter tanta coisa lá para ser julgada que nem sei para onde vai. Mas aí, por exemplo, vem essas coisas, assim, que eu não acho nada relevante. Assim, talvez seja relevante em algum nível, mas eu acho que tem outros direitos sendo violados que são mais relevantes do que o presidente mostrar ou não o exame lá do Covid-19, de mostrar ou não o vídeo, não sei das quantas. Aí, tipo, tudo isso atropela toda a pauta, tem uma galera com direitos violados, e aí o STF fica julgando essas coisas que chegaram ontem, entendeu? Assim, é importante? Mas não sei se é tão urgente assim, sabe? Não tem urgência, não é tudo por causa da política, né? A questão política que envolve. A questão política. Aí atropela toda a pauta e tal, eu fico... Será mesmo? Ou seja, o cidadão comum, os milhares e milhares de processos do cidadão comum continuam lá, abarrotados e guardados nas gavetas, em cima das mesas. Tipo aquele exemplo que eu dei pra vocês do cara que vinha aqui, que vem, sei lá, a cada 2, 3 meses, que a esposa dele morreu no meio do processo, enfim. Chegou no STF, ficou lá esperando um tempão e o STF ficava jogando essas coisas do presidente. Enfim, deixa eu ler a mensagem aqui. O Robson, Francivado, se o cara tem Porsche, ele tem direito. Ele tem direito tipo, ele usa a arma pra se defender, mas ele não vai extrapolar o direito dele, por exemplo, o direito à vida. Se não está sendo ameaçado, ele não vai poder ameaçar o direito à vida daquela pessoa, né? Ou violar, inclusive. Entraria com agravo de instrumento. Ô Robson, agravo de instrumento é quando a decisão é no meio do processo, não no final. Ou seja, não seria sentença, seria uma decisão interlocutória. É isso que o Diego falou aí. O juiz deveria ter prazo para julgar. O CPC estabelece, mas enfim, esquece. Eu tava até conversando sobre isso hoje, inclusive, Robson, sobre pedido de urgência. A gente tem alguns que a gente fez que estão um tempão para serem julgados. Quantos assessores eu não sei, depende da estrutura de cada unidade, depende muito. Pode usar na casa dele, na casa dos outros, é isso. Mas, então, é isso aqui, né? A gente falou sobre os 2 direitos potestativos. Aí mais numa moto barulhenta. Sobre os 2 direitos potestativos, ou seja, eu escolho quando eu vou exercer esses meus direitos, né? Um deles é para provocar atividade jurisdicional, eu escolho quando eu vou fazer, e depois eu escolho como, ou seja, eu escolho o procedimento que eu vou
que eu vou querer para o meu procedimento. Obviamente, pode ser que não me reste opções e eu só tenho uma opção. E aí eu vou seguir essa única opção que me resta, tá? Então, o procedimento, falando já em procedimentos, o procedimento, citando aqui várias vezes o Didier, é o conjunto de atos organizados tendentes à produção de um ato final. Continuando, o procedimento define o comportamento dos sujeitos no processo. O procedimento é a espinha dorsal do formalismo processual. E aí o Didier citando o Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Portanto, a ação é o primeiro ato do procedimento principal. A ação instaura o procedimento. O direito de ação confere ao seu titular o direito a um procedimento adequado, para bem tutelar o direito firmado na demanda. As noções, como se vê, se relacionam, mas não se confundem. Ou seja, o nosso direito de ação é o direito de peticionar em juízo, né? O titular do direito que vai provocar o judiciário por meio de um procedimento adequado. Esses procedimentos são vários, vocês vão ver lá na frente, processo sumaríssimo, sumário, comum, enfim. A gente tem várias formas de estabelecer como que o processo vai tramitar dentro da justiça. É um processo mais rápido, ou seja, mais célere, é um processo um pouco mais demorado, é um processo que tolera ter perícias, testemunhas, ou seja, tolera ter dilação probatória ou não tolera. É um procedimento para ser rápido e ser decidido porque as provas já têm que estar pré-constituídas, ou seja, elas têm que ter sido protocoladas junto com o meu pedido. Então, existem várias formas de se peticionar, isso a gente vai ver na próxima aula, tá? Então, quando a gente fala em procedimento, são esse conjunto de atos, é o quê? É o prazo que eu tenho para manifestação. São quantas testemunhas num tipo de processo eu posso arrolar 9 testemunhas, no outro tipo de processo eu arrolo 3 testemunhas. Ou seja, tudo vai depender do tipo de demanda que eu estou tratando. Se a demanda for muito complexa, obviamente eu não vou poder levar para o juizado especial, porque eu preciso de determinadas produções de prova que não vão ser possíveis de realizar dentro de um processo tramitando no juizado especial. Então eu preciso de um procedimento que ele tramite pela justiça comum. Ou seja, eu preciso do meu direito às 9 testemunhas, eu preciso de perícia técnica, eu preciso de prazo para me manifestar sobre essas perícias, enfim, é tudo muito mais demorado. E aí tudo vai depender da demanda, tá? Então, quando a gente fala, e terminei certinho falando de demanda, então o que é a demanda e o que é a ação? A demanda seria o quê? Como eu falei anteriormente, é o direito de provocar a jurisdição, além de ser também o conteúdo dessa provocação, ou seja, a gente usa a demanda nesses dois sentidos. Um, como o meu direito de provocar, e 2, como o conteúdo dessa provocação, o conteúdo dessa demanda. A demanda como conteúdo da demanda. Tá? Pressupõe, portanto, uma relação jurídica de direito substancial, ou seja, é um fato cotidiano em que incide determinada norma. E aí a gente está diante de um fato jurídico. O que é isso? Se a gente está falando, por exemplo, de direito a uma indenização, alguma coisa aconteceu para uma daquelas pessoas estar pleiteando, para estar demandando esse direito à indenização. Então, quando a gente fala em fato cotidiano e fato jurídico, ou seja, é um fato cotidiano, que pode ser umas 2 pessoas se cruzando na rua, e aí a gente não está diante de nenhum fato jurídico. Mas 2 pessoas cruzando na rua e uma dá um soco na cara da outra, a gente está diante de um fato jurídico. Ou seja, é um fato cotidiano, 2 pessoas cruzaram no meio da rua e uma deu um soco na outra. Dar o soco na outra gera uma penalidade, uma sanção penal, né? A pessoa causou um dano naquela outra pessoa, ainda que seja super leve.
mas uma norma jurídica incidiu sobre aquele fato cotidiano. Ou seja, duas pessoas cruzando na rua é um fato qualquer. Agora, duas pessoas cruzando na rua e uma dando soco na cara da outra é uma norma jurídica que se adequa naquela situação. E aí, por exemplo, a pessoa vai lá na delegacia, registra um boletim de ocorrência, daquilo ali vai gerar um TCO, vai gerar um processo, a pessoa vai sofrer alguma sanção penal no final. Então, a demanda pressupõe que existe essa relação jurídica, ou seja, existe esse fato jurídico envolvendo esse fato cotidiano, né? Ou seja, existem normas, uma ou mais normas, que vão incidir sobre essa situação, né? E aí isso pressupõe o meu direito de demandar em juízo, o meu direito de provocar o judiciário. E aí a gente chega no que a gente vai ter como conteúdo da próxima aula, de elementos da ação. E aí a gente vai ver quem são as partes, o que é a causa de pedir, que a gente já viu um pouquinho na aula de jurisdição, eu acho. E o que entra como objeto, né? O pedido, que é a nossa pretensão processual. É o que eu peço pro judiciário para que ele delimite se eu tenho direito ou não, que declare meu direito ou não, que aplique uma sanção ou não. Então, são os sujeitos que são envolvidos no processo, a causa de pedir, né, que é a narrativa dos fatos, e a relação jurídica que envolve aqueles fatos, ou seja, não são só fatos jogados ao vento, são fatos em que uma norma jurídica, uma ou mais normas jurídicas vão incidir sobre aquela situação. E depois o pedido, o que eu demando do judiciário para que o judiciário declare ou determine ao final. E aí a tutela que é requerida da atividade jurisdicional do Estado juiz. Professor, essa tratativa do direito processual, muitas diferenças entre ações. Tem muito, assim, não muitas, mas tem diferenças. Tem diferenças, sim. Assim, não posso dizer que são muitas, porque assim, todos o direito processual, civil ou penal vão incidir. E ainda que não existam normas específicas, por exemplo, a gente não deixa de aplicar o direito processual civil, o Código de Processo Civil, porque a gente tem uma lei do juizado. Então, a gente, obviamente, vai ter algumas normas mais específicas, mas a gente vai aplicar o direito processual, o Código de Processo. Tá falhando o som? Gente, essa foi a nossa introdução, que não foi tão breve assim, mas foi introdutória. A gente terminou certinho no tempo. E eu queria pedir muito para que vocês lessem, de novo, para quem chegou depois, leiam o capítulo 6, se possível 7, desse livro aqui, tá? Curso de Direito Processual Civil, do Fred Didier. Eu estava deixando vocês livres para escolher a leitura. Agora eu vou tentar direcionar um pouco mais para ver se a gente consegue acompanhar melhor. Ô Diego, a gente vai ver isso aqui bem especificamente na próxima aula, mas tá aí. Oi. Professor, boa noite. Boa noite. O senhor está falando que é para ver o 7º e o 6º? Mas essa aula que o senhor está dando está no 8º. Do Fred Didier? Sim, olha aqui, deixa eu ver aqui. A gente acabou de ver mais cedo. Tu tá me vendo? A gente mais cedo viu, tá aqui, o capítulo 6 e 7. Nossa, no meu tá 8, ó. Não, porque assim, acho que vai depender da versão, né? Ah, tá. O meu é 22. Então o teu é o mais recente, o meu é 19ª edição. Ah, tá, beleza. Tá? Então é isso, capítulo 6, se possível, capítulo 7 do livro do Fred Didier. Tem no Drive, tem no e-mail, tem no WhatsApp, tem em todo lugar, tem no Google, só pesquisar. Tá bom, gente? E aí, se acostumem a estudar semanalmente, porque essa segunda avaliação vai ser puxada, vocês vão ter que estudar semanalmente, a avaliação vai ser semanal, enfim. Tá? Professor, posso perguntar uma coisa fora o assunto aí? Pode.
E, professor, o senhor lançou a nota lá dos trabalhos, certo? Uhum, Lá no portal, certo? uhum. Eu não sei achar direito lá, mas eu achei um lá, só que já tem umas notas, só que é o valor das notas finais. E tem uns outros lá, o senhor lançou a nota, como foi? Eu não entendo isso aqui. Nem eu. Ah, Eu não, meu eu não Deus. entendi. Eu não entendi a demanda. Eu entrei lá no Tu não consegue portal. ver a tua Aí nota? apareceu lá a nota, só que aparece as notas que valem naquele valor de 25, por exemplo, uma nota que vale 25, e as outras Sim, que valem outros pontos lá. Só que eu não 12,5. sei se eu. É, 12,5. Quanto é que eu tirei então? Como é que eu vou Ah, saber? Então, é só tu somar. Vai ter avaliação 1, que vai ser a prova, e aí vai Hum. estar de 0 a 25, e aí vão Ah, ter dois trabalhos. Um vai estar seminário e outro é resenha. Cada um vale sim. 12,5. Pois é, tá 12,5 os dois. Ah, então tu tirou 50 pontos. É? É, era tudo que dava pra tirar, nota máxima. Meu marido até achou graça e disse que tava barato. Mas então tá bom, então tá certo, né? Tá Tá certo. bom? Então, é isso, gente. Por favor, leiam e venham pra dar aula, tá? Saibam tudo. É isso. Acho que vocês têm outra aula agora, né? O Igor, Oi? oi, no finalzinho, eu não entendi qual é o material que é para ler aí. Tá. Repete aí, Tá. Livro do Fred Didier, curso de Direito Processual Civil. Esse livro tá no e-mail da turma, tá no WhatsApp, tá no Drive. Capítulo 6, tá? Se possível, capítulo 7 também. Beleza, obrigado. Tá bom? Beleza. Obrigado. Valeu, Dash. Então é isso, gente. Obrigado, boa noite. Oi, Robson.